Papo de Quatro aqui com vocês hoje com um assunto babado que interessa a homens e mulheres, mas principalmente mulheres, porque eu acredito que nós sejamos as mais levadas para esse tipo de crime que a gente vai comentar hoje. Você aí de casa já ouviu falar sobre o estelionato amoroso? Hoje a gente recebe Paula Fernanda Telinski. Ela tem 35 anos, ela passou por esse golpe, mas já aviso, hein? Ela tá linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa, poderosa, já superou esse boy, nada magia, mas ela tá aqui mostrando as caras para deixar todo mundo bem alerta sobre esse assunto que é bastante sério e vai dar o que falar hoje. Bem-vinda, Paula! Seja bem-vinda! Bem-vinda, Paula! Muito obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, muito feliz. Gente, a Paula passou por um trauma que virou matéria, não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo. Ela teve a coragem de denunciar um ser que homem não dá para chamar. Nem um pouco. Um ser que teve a coragem de criar uma história tão mirabolante que eu posso dizer a vocês que parece muito com aquele documentário O Golpista do Tinder, sabe? A história é muito parecida e a gente vai hoje tentar entender como é que a gente se mete numa história dessa, porque é tão coisa de filme que parece que nem existe. Não é isso, Paula? Me conta um pouco. Como é que você se meteu num golpe de estelionato amoroso? Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam, eu não estava carente. Eu não estava no momento vulnerável. Pelo contrário, eu estava no melhor momento, melhor fase da minha vida. E estava aberta para o amor, para ser amada, amar alguém. E essa pessoa se aproximou e eu dei essa brecha. Cara, e sabe o que é o pior, Melissa? Não foi virtual, não. Ela conheceu ali, ó, cara a cara. Então, gente, o que estamos falando hoje não é necessariamente um crime virtual. Exatamente. Eu conheci ele numa corrida de Uber. Uma corrida de Uber. Em determinado momento chamei, estava acompanhada de uma amiga, dos meus filhos. Sentei na frente, papo vai, papo vem. Ele falou, vamos continuar essa conversa depois. Me passa o seu contato. E passei o contato. Aí... era tarde demais já. E o golpe é o seguinte, gente. Ele conseguiu cativar ela pro namoro, depois que eles se conheceram no Uber. Só que ele namorava uma outra também ao mesmo tempo e ainda tinha uma mulher com um filho que ela não sabia de nada. Então, conta como é que foi essa rede de 3 mulheres ao mesmo tempo, que até teve pedido de casamento, né? Exatamente. Eu estive com ele durante 1 ano e nesse 1 ano eu não sabia quem ele era, na verdade. Ele criou aí um personagem que era totalmente falso, nome falso, documentos falsos, tudo falso, era uma grande fraude, né? Foi perdendo o sentido ali no final do relacionamento, quando me acendeu um alerta, e quando eu puxei o fio, desabou, assim, um monte de coisas, né? Então, assim, foram 4 crimes do que ele foi acusado, né? Então, são muitas coisas que aconteceram. Falsidade ideológica, nacionalidade falsa, nome falso. Ele não existia. A pessoa por quem eu me apaixonei não existia. Era uma pessoa fake, né? Exatamente, completamente. E as pessoas acham que isso só acontece no virtual. E não, aconteceu ali, na minha frente. Ele frequentava a casa da minha família, frequentava a minha casa, convivia com os meus filhos. E eu não sabia com quem eu estava namorando. Por quase 2 anos, né, Paula? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E nesse 1 ano ele chegou a pedir alguma ajuda monetária sua? Sim, exatamente. Ele começou a se queixar de dificuldades financeiras, se mostrava muito nervoso, dizia que estava com os pagamentos irregulares da empresa que ele trabalhava. E eu, né, apaixonada, comecei a ajudá-lo financeiramente. Ele, inclusive, falava para mim que ele não podia pedir ajuda financeira para a família em Israel, porque eles o obrigariam a retornar. E é claro, eu não queria que meu namorado voltasse para outro país. Comecei a bancar ele em tudo. Pegando esse gancho, um dos crimes é o fato
Ele é brasileiro, de ter criado para ela um personagem estrangeiro israelense com promessa de casamento em Israel. Exatamente. Eu conversava com uma suposta irmã num WhatsApp que era um número de Israel. Esse número era de Haifa, Israel, onde ele dizia ter nascido. Conversava com essa irmã, que se identificava como Rivka, né? Tinha fotos dele com a família e tudo mais. E eu conversava com ela em hebraico, porque ela não falava português, e eu não falava hebraico, então eu tive que baixar um aplicativo para conversar com essa pessoa que validava toda a história dele, né? Então, era uma teia de mentiras. Ele foi traçando muito bem, arquitetando tudo isso para fazer sentido, né? E aí, essa irmã veio e me disse, olha, não fala para ele, né? Porque é uma surpresa, mas ele vai te pedir em casamento, que o casamento já está marcado aqui em Israel no dia 6 de abril. Mas você precisa passar por um processo de conversão para o judaísmo, né? Precisa aprender o idioma. Então, assim, agora começa todo um processo. Aí a gente correria, né? E aí você ficou toda feliz, obviamente, né? Vou me casar, vou morar em outro país. Como é que a Paula ficou? Um sonho, era um sonho, sabe? Um conto de fadas na minha cabeça. E foi correria. Eu comecei a separar documentação para ir embora. Eu já estava abandonando o meu trabalho aqui. Já estava tudo assim planejado para em abril agora desse ano eu mudar para Israel com ele e lá aconteceu o casamento. Foi olhar vestido de noiva, inclusive? Inclusive eu mandei fotos de vestidos de noiva, do estilo que eu queria, pra ele, e ele mandava pra outra. Peraí, para tudo. Peraí, muita calma nessa hora aqui. Como assim outra? Pra outra noiva. Ah, entendo. Outra noiva, tá. Outra noiva. Gente, o golpe não para, é golpe atrás de golpe. A outra mulher que ele tinha ao mesmo Senhora. tempo com você. E a mesma Isso. história que ele contava pra você, ele contava pra ela. Exato. Ela acreditava também que ele era israelense, que ele era solteiro. Tudo aquilo que ele falava pra mim, ele também falava pra ela. Daí os vestidos de noiva que eu escolhi, ele mandava pra ela. Também tava de casamento marcado com ela. Cara. Só que aí a gente descobre no final dessa história que ele já era casado e que ele tem um filho de 7 anos agora, né? Um filho com necessidades especiais, que inclusive relatos aí da própria família. Esse dinheiro que ele tirava de mim, ele nunca deu um pacote de bolacha para aquela criança. Ou Então ainda era um seja, péssimo pai. Nossa péssimo pai, Senhora. golpista, péssima pessoa. Agora, só um detalhe, Paula. Quando que você começou a perceber que estava envolvida num golpe? Então, ele estava morando em outra cidade, 100 quilômetros daqui, trabalhando lá. Então, facilitou um pouco sobre essa... administrar, né? São Sim, 3 tanta mulheres. mentira. Tanta mentira. São 3 mulheres, 3 casas. Então, facilitou para ele administrar tudo isso. Quando ele veio para Curitiba e as 3 mulheres aqui, né? Ficou difícil. O cerco começou a se fechar para ele. E eu, como sou a pessoa mais, assim, ligada... comecei a falar, cara, alguma coisa tá errada. Aí eu questionava, confrontava ele, e ele não conseguia me dar as respostas, ele só sabia chorar e se jogar no chão, pedir pelo amor de Deus para eu não desistir dele. E aí a gente começou a frequentar psiquiatra, psicólogo, tudo demais para tentar resolver a questão. Não conseguia, né? E aí foi chegando um tempo que não dava mais. Ele, para manter aquela mentira, sustentar aquela mentira, ele começou a criar várias outras e mais mirabolantes ainda. E aí eu botei ele na parede e falei, é hoje. Aí você desmascarou. É hoje. Vai me levar lá na comunidade e alguém vai ter que te validar essa história sua lá. Chegamos lá, fomos barrados na porta da comunidade. A comunidade, gente, que ela está falando, comunidade judaica, porque ele se dizia judeu e documentos que comprovavam que ele fazia parte de toda uma grande comunidade, que ele era uma pessoa respeitável ali dentro, que trabalhava a favor da comunidade. E assim, não tinha como você dizer o contrário, né, Paula? Porque, gente, ele tem toda a história, ele tinha tudo Ele muito armava bem tudo. amarrado. Não tinha como não acreditar. Inclusive documento de Israel, dizendo que ele era nascido em Israel, né? Só que era tudo falso, né? Tudo falso. Ele tinha uma carteira de identidade, uma carteira de motorista e um laudo de autismo, né? Porque ele usou daí a questão do situação. filho dele para também manter a história dele. Um laudo de autismo dele
tá? Que era falso também. Uhum. Então, ele apresentou esse documento na porta da sinagoga, que ele dizia que trabalhava também para essa sinagoga e ninguém conhecia ele lá. Sim. Aí o seu mundo caiu, né? Você descobriu toda a teia de mentiras. E aí, como é que você ficou quando você descobriu tudo e desmascarou ele? Como é que você ficou? Gente, foi o pior momento da minha vida, assim. Não tem como descrever aquele momento. Teve que desconstruir toda aquela história, aquela imagem, aquele personagem. Aí eu já não sabia mais quem eu amava, quem eu odiava, porque, Na verdade, gente, você não conhecia ele, na não verdade, né? conhecia ele. E aí, assim, gente, uma enxurrada de informações, porque, como eu falei, não era uma mentira, eram muitas. E eu puxei e veio tudo aquilo em cima de mim, assim, um tsunami na minha enlouquecedor, né? vida. E eu caí, assim. Gente, fiquei muito mal. Passei 3 meses sem conseguir trabalhar, sem conseguir saber o que eu ia fazer. Eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada. Passei a ter que tomar medicamento. Passei mal mesmo. Foi o pior perrengue da minha vida. Tive que lidar ali. Eu tenho 2 filhos, né? Que tiveram que conviver com aquela situação. Aí, ir na polícia, delegacia da mulher, enfrentar tudo isso. Procurar um advogado? Procurar advogado. Eu tenho uma advogada excelente, que, nossa, a melhor que eu pude encontrar. Ela me apoia muito. Família dele, a família verdadeira, né? Porque aí eu consegui descobrir que a família toda estava no Rio Grande do Sul. Mãe, pai, que também, para mim, tinham outros nomes. Aí a família veio e eu pude contar com o apoio dessa família, que é uma coisa inédita, eu acho. Né? Se até a família tá contra ele, imagina o que essa pessoa não é capaz. É porque a mãe sabe o que ela criou ali, né? Ela sabe, né? Infelizmente, ela sofre muito com isso, porque ela tem amor pelo filho dela, mas ela não consegue ir contra a verdade. É porque ela é uma pessoa boa, Ela é justa, né? muito É uma justa. pessoa com ética. E vem cá, Paula, como que você descobriu sobre as outras mulheres? Então, eu entrei em contato com um representante da comunidade a qual ele pertence, que é uma comunidade que não é reconhecida pelo Estado de Israel. E esse representante falou que ele era casado e tinha um filho que desconhecia o fato dele ter outra mulher, uma noiva, no caso eu. Foi aí que as coisas começaram a aparecer. Mas é a mesma comunidade que vocês foram bater de frente? Não. Não, porque ele falava que trabalhava para 2 comunidades. A comunidade que ele trabalha, realmente, que não é reconhecida pelo Estado de Israel, e a comunidade que é reconhecida, que é a única que é reconhecida aqui em Curitiba. Foi nessa que a gente foi e fomos barrados, ninguém conhecia ele lá. E foi aí que você descobriu que tem essa denominação, esse crime que até então a gente nunca tinha ouvido falar, estelionato amoroso? Então, gente, E define pra gente o que é, porque muita gente não conhece. Na verdade, não. Eu já conhecia esse crime, esse golpe, né? Eu já ajudei mulheres, porque eu também trabalho com terapia energética, e já me apareceu pessoas precisando de ajuda nesse sentido. Eu sempre ajudei pessoas nesse sentido e, de repente, eu era a vítima. Então, eu já conhecia. O estelionato amoroso é você abusar da confiança doméstica ali, estar dentro do âmbito doméstico, né? Para obter vantagem financeira de forma fraudulenta. E, Paula, me conta uma coisa. É muito fácil para quem está de fora imaginar assim, né? Mas como não percebeu? Pediu dinheiro, dizia que era estrangeiro, foi na sua casa há 1 ano. Como é que não percebeu? É muito fácil quem está de fora julgar. Mas você que viveu isso, o que leva uma pessoa a cair num golpe desse e ter tanta dificuldade em perceber que está vivendo isso? Esse homem é um ator. Ele engana qualquer pessoa. Ele enganou 3 médicos, um neurologista, uma psiquiatra e uma psicóloga. Ele enganou toda a minha família, todos os meus amigos. Eu não fui a única enganada. Então, para você ver o nível de perfeição que ele
chegava. Ele estava acima de qualquer suspeita. Ele morava dentro de uma comunidade religiosa. Um homem de Deus que usa uma kippá, um talite. Você olha ali a pessoa rezando. Ele me ligava de dentro da comunidade. Ele fazia vídeos. Você pensa que aquela pessoa é um príncipe. Ele foi aprender um monte de coisa judaica pra te enganar. Exatamente, tinha documentação, tinha esse número de Israel que era a suposta irmã. Então, assim, foi muito bem arquitetado o plano dele. E a aparência dele também é de um homem do Oriente Médio. Isso também foi uma das coisas que colaborou com a história dele. Você classifica ele como um sociopata, psicopata? Um psicopata, né? Eu passei a estudar mais sobre a psicopatia a partir disso. Comprei, inclusive, um livro, que é o livro da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra muito famosa. E o livro dela descreve essa pessoa, assim, né? Compulsão por mentiras, gosta de contar coisas grandiosas, sempre se coloca em situações grandiosas, ora se faz de vítima, gosta muito do vitimismo, né? Não demonstra remorso, sempre, assim, aquela cara de paisagem. Quando ele foi emboscado, vamos dizer assim, ele não esboçou uma reação, né? É o que na psiquiatria chama de narcisista. É o narcisismo. Tem o narcisismo, tem a sociopatia e tem a psicopatia, né? São muito parecidos, assim. Que não tem sentimento, não tem remorso. Isso, porque tem uma parte do cérebro, né? Que é responsável pelas emoções. E essa parte do cérebro, essa pessoa não tem. Não funciona, não reage. Então, há uma coisa triste, há uma coisa boa, não tem reação, não tem emoção. Sim. E agora o processo está correndo. Como é que está isso? Então, aí a gente passou, né, por todo o inquérito policial na Delegacia da Mulher aqui em Curitiba. Passamos pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou ele pelo estelionato 33 vezes, que significa que eles entenderam que ele cometeu comigo esse crime 33 vezes. Nossa. E também pelo crime de exposição da intimidade sexual, né? Como assim? Então, em determinado momento do nosso relacionamento, isso aqui é uma coisa muito grave, isso aqui é uma coisa muito séria, que no momento em que eu estava ali sendo manipulada, eu não percebi a gravidade disso. Mas em determinado momento, ele me ofereceu um medicamento, eu falei que estava com dor de cabeça, ele me ofereceu sedativos, tá? 2 tipos de medicamento, eu fiquei totalmente... dormindo Dopada. mesmo, dopada, eu não tinha Nossa. reação, eu não conseguia abrir os meus olhos. Ele fez alguma coisa? Eu tava com um vestido, deitada no sofá, dormindo, e esse vestido tava aqui, e eu tava aparecendo na minha calcinha. Ele fez fotos, fez vídeos, mandou pro meu pai, e falou assim, olha só como fica a tua filhinha aqui, depois de dar um remedinho pra ela. Nossa. Ah, então ele confessa ainda. Ele que confessa. fez. Ele não só confessa pro meu pai, como ele confessa pra mim depois, no outro dia, que ele pergunta, e aí, já passou o efeito do remédio? Aí eu falo, você me dopou. Aí ele fala, sim, eu dopei. Eu falei assim, e aproveitou para fazer fotos minhas e vídeos. Ele fala, sim, era mais fácil. Então, assim, ele Mas confessa. o que ele queria com isso? Qual é o qual o intuito dele? objetivo? Ele tem prazer, né? Os psicopatas têm o prazer de te ver naquela situação vulnerável ali. Vulnerável, É o prazer Ele tendo dele. controle da Exato. Então, quando ele percebeu que você estava próxima de identificar o golpe, ele começou a te espizinhar psicologicamente. Exatamente. Chegou num ponto, assim, que eu tava no fundo do Chegou a poço. fazer chantagem com essas fotos, alguma coisa assim? Não. Não, ele não chegou a fazer chantagem, mas ele chegou a me chantagear para eu não ir a público, para eu não expor, não denunciá-lo, tá? Então chantageou? Chantageou nesse Aquela sentido. troca. Se você me expor, também irei lhe Eu expor. te Isso, eu vou te processar porque você não pode me expor, etc e tal. Durante muito tempo do processo, eu realmente não podia, né? Eu estava sendo orientada pela minha advogada, mas hoje, ele já estando já no judiciário, sendo denunciado, hoje ele já está com a cara dele na mídia, né? O nome completo. E, gente, uma coisa que eu aprendi. As pessoas esquecem, mas o Google nunca esquece. Inclusive, foi feita uma reportagem, né, na Rede Massa. Sobre esse Foi caso, feito né? várias reportagens, inclusive saiu uma nota essa semana, eu postei lá no meu Instagram para as pessoas. E que não tendo uma luz que levanta a cabeça e fala, não, Não bate. eu vou na frente. Eu vou
empeitar e eu vou correr atrás dos meus direitos. Isso dá coragem também. A pessoa pras não se sente outras. sozinha, né? Sim. E desculpa ter te cortado antes, você pode completar a história de como você descobriu as outras mulheres também? Ah, exato. Aí descobri essa mulher, né, que é a esposa e o filho. E aí, quando já estava tudo descoberto ali, eu entrei em contato com o número de Israel, que era onde eu conversava com a tal irmã. E esse número tinha sido vendido para uma outra pessoa, uma brasileira que estava usando o número. Ela falou assim, olha, você não foi a única que me mandou mensagem, tem esse número aqui. Foi aonde eu cheguei na outra noiva. Aí eu mandei mensagem para ela, expliquei toda a situação, mandei fotos, mandei vídeos, porque aquilo que eu falo, gente, eu provo, tá? Eu Pra falo, nem eu provo. passar por louca nem mentirosa. Exatamente. Então, assim, eu falo e eu provo. Aí ela relatou que ela estava vivendo a mesma situação. E foi quando a gente tentou. E ela falou aquela frase: essa é a minha história. Essa é a minha história. Cara, eu tô aqui indignada, gente. Indignada, Essa é a minha passada com isso. história. E aí, ele estava indo para casa dela e a gente resolveu emboscar ele lá, né? Vocês armaram o flagrante. Exatamente, eu fui com a polícia lá na casa dela, porque ele estava com os documentos falsos, ele estava, inclusive, com um simulacro, isso também foi uma coisa muito séria, porque em todo o nosso relacionamento, ele dizia que aquela arma era uma arma de verdade, que ele possuía registro, porque ele sofreu um atentado em 2014 de um grupo neonazista. Nossa. Meu Deus, Quanta mentira. gente, a pessoa, ela não Nossa para. Senhora. Inventa muita Ele começou coisa. a mentir e não parou nunca mais. Isso. E aí ele falou que ele conseguiu esse registro dessa arma para autodefesa. Então fazia muito sentido, né? Ele judeu e tudo mais, aquela história que a gente já conhece, né, do passado lá da Alemanha. Então a gente ficava até comovida. Até nos Com vídeos, peninha. nos vídeos que eu fiz lá na casa da outra noiva, eu confronto, falei assim, apanhou, né? Foi espancado, quase morreu. Ficou 6 meses no hospital em coma e não tem uma cicatriz nessa cara. Eu falei isso pra ele, na cara dele, e ele assim, ó. É que ele passou peroba. Aí a cara reconstituiu o Brasil, é isso. É a massa corrida. Nossa, E é cara. ali que a polícia chega e confronta, vê documentos, vê aquele simulacro, né? Descobre que é um simulacro. É ali que a gente percebe que também era mais uma mentira. E ali você nunca mais viu? A partir dali foi a última vez que você viu? Graças a Deus, eu tenho medida protetiva, né? Não quero que ele se aproxime de mim, não quero que ele entre em contato. Ao contrário do que as pessoas acham, eu não tô em busca de vingança, eu não sou a mulher ressentida, a mulher traída, a mulher enciumada, tá? Buscando vingança. Eu tô buscando justiça, Sim, tá? claro. Não é porque ele está hoje com a outra noiva, né? Eles retomaram o relacionamento, ela perdoou, que eu estou em busca de uma vingança. Não é isso. Eu fui enganada, eu fui traída e eu sofri um golpe. Sim. São crimes. Foi lesada monetariamente Eu também. fui né? lesada. Financeiramente, Sim. psicologicamente. Então, eu estou no meu direito de buscar isso, né? E o fato de eu denunciá-lo publicamente, nas mídias, é para que ninguém mais caia na conversa dessa pessoa. A cara dele tem que estar estampada. As pessoas precisam saber quem ele é. Alguém tinha que frear esse homem, parar esse homem, servir de exemplo. Exatamente, porque segundo a própria família dele, a mãe dele, que inclusive faz parte do processo, um testemunho dela, ele é assim desde criança. Esse é o problema psíquico, gente. Isso é uma doença. não é Então, normal. assim, foram várias pessoas lesadas em todo esse tempo, segundo o relato dela, que não chegaram a denunciar. Então, ele sempre se safou. Só que chegou na minha vez, aí não, né, gente? Sim. Comigo Ai, não. ainda É bem. porque também tem aquela história, muitas vezes, da vergonha, né? Nossa, É. eu sofri um golpe, por que eu vou falar pra todo mundo? A maioria das mulheres Ou deve não se só sentir isso, eu assim. sofri um golpe, o que a sociedade vai falar se descobrir isso? O que meu Exato. pai, E minha a- mãe, eu minha acho que a maioria família... das mulheres se sentem assim, envergonhadas. Porque quando se descobre o golpe, como a gente estava comentando, ele é tão bem A mulher se sente arquitetado burra, que a gente né? se sente burra. É. Isso, perfeito. Mas que bom que você denunciou, Paula. Eu cheguei a me sentir essa mulher. Essa mulher culpada, essa mulher envergonhada, essa mulher... Nossa, eu me culpei por muito tempo. Só que chegou um Essa tempo... culpa não é sua, nem de nenhuma outra mulher. culpa é Inclusive... Aí é dele. Ele que é o marginal, o idiota, o Mas imbecil. O canalha. Desculpa, canalha, deixa eu o pegar aqui. criminoso. Você falou que ele falsificou, ele enganou 3 médicos, né? Aham. Então ele finge que ele tem uma doença?
Olha, eu não posso afirmar isso porque eu não sou médica, Uhum. né? Mas o laudo que ele apresentou, que ele dizia ser laudado desde os 4 anos, isso é falso. A mãe dele, inclusive, testemunha contra isso, diz, olha, ele não tem laudo de autismo desde os 4 anos, passou por perícia médica quando era criança e nada foi diagnosticado. É tá? mais uma das mentiras dele. Ele foi diagnosticado com o autismo por um neurologista aqui de Curitiba, que laudou ele pelo laudo falso. É. Então, hoje, a gente não sabe se ele tem ou se ele não tem, mas se ele usar isso como uma defesa dele, a gente vai pedir uma perícia jurídica. Uhum. Ó, Netflix, se Deixa você eu quiser uma saber. continuação do golpista do Tinder, golpista do Uber. Gente, é Aí. muita coisa de filme. Não, e o mais interessante a gente relatar é exatamente isso. Não é virtual. Porque hoje a grande discussão é essa. Temos que ter cuidado nas redes. Temos que ter cuidado Um também cara com as que pessoas você que a conheceu gente ali no conhece. tete-a-tete. Sim. É porque as E como pessoas estão tão... Desculpe. As pessoas estão tão preocupadas com o perigo virtual que esquece o físico. E outra, esse tipo de golpista, ele envolve, ele tem a lábia, Eles o são assim, olhar, ele... Por isso que as mulheres caem, porque eles são assim, eles sabem. Ele é ser assim. envolvente. E é envolvente, independente da carência, como a Paula mesmo falou. E Ela não estava carente. independente de grau de instrução escolar, de classe social, de Tudo. idade que a mulher tenha. Na Eles verdade, sabem Envolver. envolver. na verdade, são as mulheres independentes, as mulheres poderosas, as mulheres que têm alguma coisa para oferecer, que são os principais alvos. Porque o que ele São vai elas que eles tirar? procuram também. Né? Ele precisa É. que ela tenha alguma coisa para oferecer. É porque E como aqui não é que ele você inverte. ficou depois disso tudo? Que você falou primeiro lá que você, né, ficou sem chão, foi ao fundo do poço, você contou tudo isso. Mas como que tá agora, esses meses depois, para você se refazer? Você tem medo de se relacionar? Você está traumatizada? Como é que vai ser a Paula no primeiro passo, primeiro relacionamento? Eu imagino que, coitado do próximo que vier, você vai querer checar tudo. Me dá seu CPF, que eu vou checar se tem passagem pela polícia, se tem passagem no judiciário. Como é que Ai, vai meu ser? Deus, me dê as digitais É. aqui para conferir. Como é que Investigador Como é que você particular. vai confiar num homem? Como que você vai acreditar numa próxima pessoa? Como é que você vai se entregar no próximo relacionamento? Bom, eu sou a própria Samara, né? Então eu escalei lá o poço a partir ali do carnaval, né? Porque o que aconteceu foi tudo em janeiro, passei fevereiro lá. Então não foi tem nenhum agora. ano, Agora, é não. tudo recente Foi ainda. esse ano. Nossa. Passei ali aquele fundo do poço de fevereiro que eu estava tentando absorver, processar toda a informação. Ali já tinha acontecido tudo, polícia, etc e tal. A partir do carnaval, eu fui fazer o quê? Fui fazer minha unha, minha sobrancelha, arrumar meu cabelo e vida que segue. Voltei para o meu trabalho. Aos poucos, eu fui ali voltando à minha rotina. A ajuda psicológica, obviamente, né? Terapeuta ali me ajudando, me mostrando os caminhos. E assim, eu cheguei a conhecer uma pessoa esse ano, me relacionei com essa pessoa durante 6 meses, tá? Foi assim, como você falou. Você fica com o pé atrás. Imaginei. Sim, na verdade, eu não estava Investigação. preparada, eu não estou preparada para um relacionamento. Eu falei para essa pessoa desde o início, mas essa pessoa ficou ali, queria, eu acabei cedendo. Só que não foi uma boa experiência justamente porque eu não estou preparada. Então, eu decidi, que eu já tinha decidido lá no início do ano, que é um momento meu, com eu mesma, tá? Eu quero cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, do meu trabalho. Cuidar de E é você. claro, como uma romântica incurável que eu sou, em algum momento eu vou me abrir novamente pro amor. Ai, Essa hora gente. vai chegar quando Certa. você achar Pra o pessoa momento certo. certa. Mas ó, uma parte aqui. Olha que mulherão, Brasil. Ela é Nossa. linda. Ah, ela é linda. obrigada, Maravilhosa. Com todo respeito. Eu Se eu só acho fosse que tem hétero, eu falo isso. Olha esse decote matador aqui. E com todo respeito, se eu inteligente. fosse gay. Maravilhosa, lindíssima, alto astral, inteligente. inteligente. Deixa eu voltar lá, porque normalmente quando a gente fala comunidade religiosa, a gente imagina um suporte por trás também, né? Que vai dar um suporte. Essa comunidade, sabendo de tudo o que aconteceu com você e com as outras mulheres enganadas, deu suporte pra você?
Nenhum, Mas gente. só pra deixar claro, foi a comunidade que é reconhecida ou a comunidade que não é reconhecida? A comunidade que não é reconhecida, que é a comunidade onde ele realmente trabalha, aonde ele realmente frequenta. Não tive apoio. Eu busquei 2 pessoas da diretoria dessa comunidade, tá? Eu fui humilhada, gente. Fui humilhada como mulher, tá? Eu fui chamada de amante. Tive o meu caráter, a minha palavra questionada, tá? Ficaram do lado dele mesmo com todas as provas. Gente, são 200 páginas de provas no meu processo. Depois de todas as provas, depois de tudo, ainda assim, essa pessoa continua trabalhando nessa comunidade religiosa. Isso chama-se revitimização. E deve ser um motivo para ela não ser reconhecida É também. colocar a vítima de novo no papel daquela que comete o crime. Porque quando ela não tem um reconhecimento, quando ela não tem um suporte, pensa-se que a criminosa é Por ela. isso que ela se sentiu humilhada. Gente, vítima é vítima. Vítima não tem que passar de novo por Não esse tem que provar calvário. nada. Não, e o Não tem que curioso provar disso nada. tudo é que ela disse que a comunidade não ficou do lado dela, ela tendo que ir lá provar e tudo. Mas a família dele está toda do lado dela. Tanto Amém. que mãe e irmã são suas testemunhas no processo. Exatamente. A mãe dele, que mora lá em Torres, Rio Grande do Sul, E não em Israel. se despendeu de lá pra cá, pra Curitiba. Passou o Dia das Mães comigo, com a Olha minha só. família, com os meus filhos. Passou 7 dias na minha casa. Eu tive o prazer de conhecer a esposa dele, o filho, a sogra. São pessoas simples, pessoas amorosas, pessoas que também são vítimas de toda essa situação. Tá? Hoje eu tenho uma grande amizade com todos E eles. você ficou amiga, inclusive, da ex-esposa dele, a É, mãe da do filho dele. ex-esposa. Você é amiga da mãe do filho dele. Isso, eu tenho fotos com o filhinho dele, tenho fotos com a Isso é incrível, isso. esposa. E a gente se ajuda, a gente se apoia. Eu conversei hoje com a ex-sogra dele. Ela foi no meu aniversário, ela levou uma torta de frango. Olha. Foi uma coisa linda, Legal. gente. Parece realmente uma novela, tudo Aham. isso. Não, tudo isso Nossa, eu tira tô qualquer chocada. dúvida que poderia ter sobre a sua história. Sim. Exato. E sobre o, E ainda tem dela pessoas ser que vítima. duvidam. As irmãs É. também, inclusive a irmã que teve a foto usada, né? Também é testemunha no meu caso. A outra irmã também é testemunha no meu caso. E quem que era a pessoa que se passava pela irmã dele? Era ele mesmo. Ele Com a tinha foto da irmã no WhatsApp. Nossa isso, Senhora. com a foto da irmã verdadeira, legítima, né? Ela, quando soube, ficou revoltadíssima, principalmente porque ela é mulher e elas são assim muito justas, defendem Graças a as Deus. mulheres, têm a sororidade, sabe? Eu me sinto muito acolhida, e isso me deu muito apoio. Uhum. E voltando naquela situação assim, eu me senti culpada, eu me senti envergonhada. Muitas matérias eu fiz sem identificação, inclusive. Mas chegou um momento que eu entendi que tudo isso que aconteceu falava mais sobre ele do que sobre mim. E que eu não tinha que me esconder porque eu não tinha feito nada de errado. Eu, na verdade, me doei num relacionamento. Eu fui a É. melhor pessoa que eu poderia dentro daquele relacionamento. A gente não brigava, não tinha ciúme, Você não só se tinha doava. nada. Eu só me doava. Então, eu não fiz nada de errado. Então, hoje eu coloco a minha cara no sol para outras mulheres entenderem que elas também não fizeram nada de errado. E que encoraje outras mulheres a denunciar. O que é muito louvável, porque precisa de uma coragem estupenda para fazer isso. Dar cara a tapa, enfrentar a sociedade, porque ou não, nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista, querendo ou não. E tenho certeza que muitas mulheres até que Tem viram, milhares de mulheres vieram que passam falar por isso. para você também, às vezes até contra, né? Então, você começou a ter relatos que chegavam até você pelas redes Muitos. sociais e tal. Como é que foi esse movimento? Muitos. Chegaram enxurrada de mensagens nas minhas redes sociais, homens e mulheres, sempre de apoio, tá? Eu vi nas matérias lá no YouTube, comentários. Eu recebi no meu direct do Instagram. Recebi vários comentários assim, me culpando, né? Mas eu preferi não focar nisso. Porque eu tenho uma família que me ama e que me apoiou demais. Os meus amigos, quem me É conhece... que teve gente que julgou, né? Eu li também. Teve gente que Sim. julga. Ah, Como para que quem não caiu? sabe, Como a que mulher Melissa é burra? repórter que acabou acompanhando a reportagem da E eu Paula recebi de na outras televisão. mulheres pedindo ajuda também e relatando algumas mulheres que conhecem ele também e tal. Não, e mensagens, tá? infelizmente existe ainda a prática de mulheres
se voltarem contra Contra, outras é. mulheres nessa questão do julgamento. Infelizmente, isso acontece. Gente, Demais, vítima é é. vítima. A gente não E as pode pessoas, na colocar verdade, nela não sabem, a né, o que culpa. acontece. Só sabe quem passa. Exatamente. E as pessoas adoram julgar. É equívoco isso, né? E a maioria dos comentários, isso foi muito importante você Muita destacar, mulher. é muito das mulheres. Me chamaram de interesseira. Gente, eu é que dei o meu dinheiro pra ele. A mulher não é unida, né? E ele que era um pobre ferrado, que te usou. Exato. Eu tenho uma amiga que ela falou, eu falei assim, olha, eu preciso dar a volta por cima. Ela falou, cara, você nunca saiu de cima. Você sempre foi superior financeiramente, intelectualmente e espiritualmente, né? Sim. E moralmente. Moralmente. Então, assim, a gente precisa deixar de culpar, julgar as vítimas. Recebi muitos relatos de outras vítimas que passaram por situações assim. Inclusive, uma outra vítima desse ser humano, né? Veio uma outra Uau. moça, depois da divulgação da matéria. Que não era nenhuma das Não, noivas e não. nada. Só que, pasmem, gente, ele tentou tirar o dinheiro dela, não conseguiu, porque ela não tinha. E ele bloqueou ela. Bloqueou ela. Então, assim, apareceu um homem também, porque não foi só situações de mulheres. Recebi relatos de um homem também que acabou dando um dinheiro para ele, um valor de R$2.000. Mas situação amorosa, ele iniciar uma Não, relação com a pessoa? amizade. Amizade. Porque o estelionato Falsa amizade. amoroso, o estelionato afetivo não acontece só com relacionamento amoroso, tá? Acontece no âmbito familiar e também com amigos. O próprio golpista do Tinder deu golpe em uma amiga, Deu, né? é. Então, acontece sim, ele usou da amizade, né, da confiança de uma influência, pessoa e conseguiu tirar dinheiro também dessa pessoa. Teve comentários lá de outras pessoas acusando ele na matéria lá que saiu sobre ele na televisão. Gente, Bom, chocada. o que você espera que aconteça com ele? Eu espero que ele seja condenado, né? A gente tá muito otimistas quanto a isso, porque é tudo muito bem comprovado. Então, espero que ele seja condenado, que ele pague por aquilo que ele fez comigo. Que ele nunca mais faça isso com ninguém, que ele não aprenda tenha isso, mais essa chance, essa Mas oportunidade. Você comentou que ele faz isso desde criança, então as chances dele realmente mudar... Os especialistas infelizmente, dizem são que não. mínimas. Que não, isso é E caráter O que eu dele tô já, chocada é que, pelo que você tá patológico, falando, né? ele nem preso tá. Não, ele não tá preso. Responde em Tá liberdade. respondendo em liberdade, é réu primário, não tinha passagem. Gente, eu pesquisei no Google o nome dele várias vezes. Tanto o nome falso, quanto o nome verdadeiro. E não aparecia nada. Mas hoje, agora aparece, graças a mim, vai aparecer. Primeira vez que ele responde a um processo na Isso, justiça. ele tem agora a medida protetiva que fica também no oráculo dele, né? Ele tem 2 medidas protetivas. Tem de mim, tem da outra noiva também, que acabou desistindo do processo, Sim, mas tá lá. tá lá, Continua entendeu? porque a Maria da Penha não pode ser... Não, é uma ação penal largada, pública, não dá para retirar, então o processo ele segue, né? Independente da vítima querer ou não, reatar ou não. Hoje você voltou a trabalhar com o que você ama, que você é estilista, né? Você tem uma marca, você tem um ateliê. Isso mesmo, eu tenho uma marca de moda infantil. E voltei a trabalhar com isso, fui me reestruturando ali, sigo nos meus projetos. Tive que realinhar, claro, porque eu já tinha abandonado tudo, né? Porque eu ia para Israel, gente, eu ia para Israel. Tive que me realinhar aqui mesmo no Brasil. Eu estou me curando, ainda não estou curada. É um processo, gente, é um processo lento. Eu preciso ter paciência comigo mesma, né? Com o meu ritmo. Preciso respeitar os meus processos. Mas tenho muita esperança no futuro. Voltei a trabalhar naquilo que eu amo. Realinhei aí a rota, já que eu ia embora para Israel, eu não vou mais. Vou ficar por aqui mesmo. Então, sigo cuidando dos meus filhos e o foco agora sou eu mesma. E se descobriu uma pessoa mega forte que você nem sabia que era. Exatamente. Me descobri muito forte, muito corajosa, que estou hoje levantando uma bandeira, tentando ajudar outras mulheres com a minha história. E, quem sabe, no futuro aí apareça aí um boy magia. De verdade. Ou De uma verdade. girl magia. É. Nunca se sabe. E que venha me fazer feliz. Como eu falei, eu sou uma romântica incurável. Eu sei que em algum momento eu vou me abrir para um relacionamento Que novo. seja um príncipe e não um sapo, né? Exato. Então, obrigada pela sua presença aqui.
Paulinha, obrigada. Foi ótimo ouvir sua história de superação, de encorajamento e de fortaleza. E deixar esse recado aí para essas mulheres que passam por isso. E não sei se eu posso falar isso aqui, mas se você estiver com curiosidade para saber quem é a desgraça da vida O da traje. Paula e da vida de outras mulheres, de outras pessoas, clica no link na descrição do vídeo do YouTube que vai estar o link da matéria do SBT. Ali você vai estar sabendo Dá um exatamente Google. quem é. E se aparecer na vida, chuta. Chuta que... Sem pensar duas vezes. Olha, manda pro espaço. Beijo, minha linda. Beijo, Obrigada, gratidão. tchau, tchau.